Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que é que a gente pode fazer para voltar para o caminho da paz. Isso é um assunto muito interessante. Na verdade, eu comecei a minha carreira como coach, dando palestras sobre isso, sobre como é nocivo para a nossa vida a identificação com os nossos pensamentos. A nossa mente é a fonte de toda paz, de toda saúde, de toda alegria, de toda abundância, de todo sucesso, mas também é a fonte de toda doença, de todo sofrimento, de todo bloqueio e limitação. Então, o que nós precisamos realmente cuidar, tomar atenção é da nossa mente. E muitas vezes a gente não cuida adequadamente desse equipamento, esse computador biológico que consegue transformar a nossa vida. Então, para a gente falar sobre o caminho... aqui tá aparecendo para mim que travou um pouquinho. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, gente. Que essa internet, ela oscila um pouquinho, mas agora eu acho que tá tudo bem. Então, deixa eu repetir um pouquinho rapidamente para vocês. Para a gente entender como retornar para o caminho da paz, muitas vezes é necessário, é essencial que a gente entenda qual é o caminho do sofrimento que nos leva a sofrer. Então, eu vou compartilhar com vocês 3 razões pelas quais a gente entra em sofrimento. E todas elas têm a ver com uma causa primária, a identificação com os nossos pensamentos. Gente, olha só que coisa interessante. Existe uma voz mental, que é a voz dos meus pensamentos, que a gente chama de subvocalização. Essa vozinha que você escuta na sua mente quando você está lendo um livro, por exemplo. E já existem várias pesquisas que comprovam que a neurociência moderna diz isso, que a gente se identifica com os nossos pensamentos, o que é uma coisa muito curiosa, porque nós somos seres biológicos extremamente complexos, somos formados de energia, emocionalmente também a composição que nos constitui, né? As nossas emoções, o aspecto energético, o aspecto espiritual de quem nós somos, ou seja, somos seres, gente, extremamente complexos. Por que você acredita que você é somente uma função do seu cérebro, que é a função da voz da sua mente? E a neurociência, ela nos diz também um dado muito interessante. Além da gente se identificar com os nossos pensamentos, a nossa mente criou uma maneira de, em razão da realidade que a gente vive, a gente começa a distorcer a realidade. A gente aprendeu a mentir para nós mesmos. E somos os nossos próprios divulgadores dessas informações falsas que a nossa mente diz pra gente. Na prática, gente, é muito simples. Como somos essencialmente a natureza, né? Nós temos uma essência igual à essência da natureza, onde tudo é abundante, onde tudo só cresce. Tudo que contradiz isso, tudo que nos leva à escassez, tudo que nos leva a conflito, tudo isso nos causa mal-estar. Por quê? Porque é contra a nossa essência. A nossa essência é a essência da abundância, da paz, da harmonia, do equilíbrio. Então, todas as vezes que a nossa mente nos traz conhecimentos, informações, pensamentos e ideias que se contrapõem a isso, a gente entra em estado de sofrimento. A causa do sofrimento é basicamente nós estarmos completamente identificados com os nossos pensamentos. Existem 3 razões pelas quais isso acontece. Primeira delas é a gente brigar mentalmente com a realidade. Gente, nós estamos o tempo todo brigando mentalmente com aquilo que é real, com aquilo que a gente não pode mudar, com aquilo que está completamente fora do nosso controle. E brigar com a realidade é uma coisa completamente absurda. Quando a gente fala isso, né, parece até curioso, mas veja só, você já tentou ensinar um cachorro a miar? Alguém já fez aí essa experiência? Você pode dizer, nossa, Renale tá doida de vez, está perguntando se eu já ensinei um cachorro a miar. A grande verdade é que você pode passar um dia inteiro tentando ensinar um cachorro a miar. Ele vai chegar para você no final do dia, vai olhar para você e vai dizer au, au. Isso acontece porque humanamente impossível um cachorro miar, assim como um gato latir.
E quando você pensa que é um absurdo a gente pensar nesses exemplos, me diz o que é que você está tentando fazer quando você fica brigando mentalmente com o trânsito, ou com a educação dos seus vizinhos, ou com o comportamento dos seus filhos, ou com as coisas que te acontecem. Isso são formas também de ensinar o cachorro a miar. A gente quer mentalmente mudar a realidade. Como é que eu perco a minha energia, me dreno energeticamente, brigando mentalmente com coisas que estão completamente fora do meu controle? Isso não quer dizer que devemos ser completamente passivos e aceitar a realidade exatamente como ela é. Isso não quer dizer, gente, que eu vou ficar feliz quando eu sofro um acidente, quando eu fico doente ou quando acontece algo negativo na minha vida. Não quer dizer que eu vou ficar feliz, mas veja qual é o comportamento mais passivo realmente. É eu adotar a postura de eu não deveria ter perdido meu emprego ou eu perdi meu emprego. O que é que eu posso fazer agora? Quando a gente aceita a realidade, a gente se torna realmente preparado para mudá-la. A gente obtém os recursos e ferramentas mentais e emocionais que a gente precisa para fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa história. Não adianta, gente, todas as vezes que você briga com a realidade, você perde. 100% das vezes. Isso é 100% certo. Então não adianta a gente brigar com a realidade. Outra segunda causa pela qual a gente sofre, pela qual nós nos identificamos com os nossos pensamentos, uma segunda causa do nosso sofrimento é estarmos o tempo todo conectados com assuntos que não são nossos. Gente, a Byron Katie trouxe para mim esse conhecimento que eu acho muito maravilhoso. Ela tem um livro que se chama Ame a Realidade e ela fala de uma coisa que eu achei muito curiosa. Até hoje isso serve para mim. Só existem 3 tipos de assuntos no mundo. Acompanha meu raciocínio. O primeiro assunto são os assuntos meus, que dizem respeito a mim. Como eu me alimento, o que é que eu faço para ser feliz, o meu trabalho, tudo que diz respeito a mim. O segundo tipo de assunto é aquele que diz respeito a você. Quando eu estou pensando no que me faz feliz, eu estou nos meus assuntos. Quando eu estou pensando naquilo que te faz feliz, eu estou nos seus assuntos. E existe um terceiro tipo de assunto, que é os assuntos de Deus, os assuntos do universo, que eu não tenho nenhum tipo de controle. Por exemplo, a fome no mundo, as guerras que acontecem, as pandemias. Isso tudo está completamente fora do âmbito de controle daquilo que me pertence. Veja que todas as vezes que eu saio dos meus assuntos e entro em assuntos que são seus ou de Deus, eu crio sofrimento na minha vida. Todas as vezes que eu saio daquilo que me pertence para pensar no que você deveria fazer, naquilo que meu marido deveria fazer, no que meu filho deveria dizer, no comportamento que as pessoas à minha volta deveriam ter, eu imediatamente, automaticamente experimento uma sensação de separação e solidão. Imediatamente. E além disso, pensa comigo, se você está mentalmente nos seus assuntos e eu estou mentalmente nos seus assuntos, quem está aqui? Eu deixo a minha vida, como um trem desgovernado, eu saio de mim, eu saio da minha própria vida, do meu próprio âmbito de resolução, de controle, de tudo que eu posso transformar para cuidar dos seus assuntos e deixo a minha vida ao Deus dará. E às vezes eu não entendo por que as coisas dão errado para mim. Por que as coisas não acontecem? Você está vivendo a sua vida? Gente, da próxima vez eu vou propor um exercício para vocês, tá? Da próxima vez que você sentir qualquer tipo de sensação estressante, de desconforto, que pode ser desde uma pequena angústia, uma pequena sensação de estresse, até um grande sofrimento, se pergunta mentalmente, eu estou nos assuntos de quem? Você pode se surpreender como a maior parte do tempo você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida dos outros, ou pior, você está vivendo a vida de Deus, querendo se contrapor, resistir àquilo que é como o mundo funciona, aquilo que está completamente fora do seu âmbito de controle. E uma terceira causa de sofrimento é a gente estar vinculadas às nossas próprias historinhas mentais.
Tudo, absolutamente tudo que nos acontece faz com que a gente crie uma historinha mental. Se uma pessoa levanta de um ambiente e sai, você cria uma historinha mental. Se seu chefe te chama na sala dele, você cria uma historinha mental. Historinhas mentais geram grandes histórias. E grandes histórias geram teorias terríveis de como a vida deveria acontecer, de como o mundo deveria ser, e assim a gente pode parar dentro de um quarto completamente assustados, olhando a vida a nosso redor através de olhos assustados, temendo absolutamente tudo que nos acontece, porque nós estamos criando, gerando e nos vinculando a historinhas de como o mundo funciona, do que as pessoas são, com julgamentos do que as coisas, de como as coisas funcionam. Então essas historinhas mentais aos quais nós nos vinculamos nos causam sofrimento. Gente, e perceber isso muda completamente a nossa percepção do mundo. Eu sou uma pessoa muito ligada nos animais, eu amo os animais, eu ajudo ONGs, eu faço aquilo que é possível dentro das possibilidades que eu tenho. Mas essa história, gente, começou comigo porque eu sofria muito ao ver animais de rua. Eu sofria, eu chorava, era uma conexão, uma ligação que acontecia através da dor e do sofrimento. Gente, travou aqui, tomara que tenha voltado. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, eu não sofria ao ver o animal, eu sofria ao iniciar a historinha mental que dizia: isso não deveria ser assim, esse animal não deveria estar aí, as coisas não deveriam acontecer dessa forma, o mundo não deveria ser dessa forma. Mas quem disse que o mundo não deveria ser dessa forma? Quem disse que aquele animalzinho que está ali não faz parte da jornada espiritual evolutiva dele está exatamente ali? Quem disse para mim que as coisas deveriam ser diferentes do que elas realmente são? Gente, qual é a maior prova de que brigar mentalmente com a realidade te causa dor e sofrimento? Porque todas as vezes que eu resisto à realidade, que eu mentalmente digo, julgo, confirmo que as coisas deveriam ser diferentes do que elas realmente são, eu sofro. Todas as vezes. Se eu aceito a realidade exatamente do jeito que ela é, eu fico bem, eu fico em paz. Então o caminho da paz é o caminho da aceitação. Aceitar aquilo que nos acontece, aceitar a realidade à nossa volta, aceitar as pessoas à nossa volta. E veja que a aceitação tem muito a ver com amor, né? Quando eu aceito alguém exatamente do jeito que ela é, e apesar de quem ela é, eu entro num nível de amor incondicional, que a gente fala aqui muito no Instituto da Cura, né? Eu entro exatamente no estado de amor incondicional, que é você aceitar e amar a pessoa 100% de quem ela é. E, inclusive, apesar dela ser quem ela é. Então, quando você aceita a realidade, você entra em estado de paz. Agora, ok, Renale, como é que eu faço para aplicar isso? Eu tô vendo que a Roseli, ela tá falando exatamente isso, mas como? Eu ainda não aprendi a aceitar. Então, o que é que você pode fazer para realmente parar de brigar mentalmente com a realidade e aceitar aquilo que te acontece como parte de um propósito divino, de algo que você nem sabe, né? Nossa mente racional, ela é muito limitada, a gente só consegue ver um palmo na frente do nosso nariz. Existem muitas coisas que a gente não entende, mas que a gente sabe e o futuro nos mostra que acontece exatamente para o nosso bem. Porque olha só, grava isso no seu coração. Nada acontece com você. Tudo é para você. É para que você possa aprender, crescer e evoluir. Então, o que é que você pode fazer para entrar nesse estado de aceitação? Todas as vezes que você entrar em um assunto mentalmente que te gera algum tipo de desconforto, experimenta fazer isso. Toma consciência daquilo que está passando na sua cabeça. O sentimento é o segredo. Quando você começa a se sentir mal por alguma razão, você sabe que passou um pensamento que é mentira, um pensamento que contradiz a sua natureza. A sua natureza é a natureza do amor, da paz, da abundância, da saúde. E tudo que é contra isso, tudo, absolutamente tudo que contradiz isso vai te fazer sofrer. Então, presta bem atenção. Da próxima vez que você experimentar qualquer tipo de angústia emocional, qualquer tipo, toma consciência daquilo que está passando na sua mente. E diz para si mesmo, afirma para si mesmo: eu aceito isso exatamente como é.
eu aceito, eu entrego, eu confio e eu mereço isso. Por exemplo, vamos supor que você está sofrendo por uma ruptura, alguém que saiu da sua vida. Então, todas as vezes que vier esse pensamento, todas as vezes, experimenta mentalmente dizer para si mesmo: eu aceito a minha história, eu aceito que as coisas são assim, e eu até agradeço por essa pessoa que me trouxe tantas coisas boas que hoje eu tenho até saudade. Eu agradeço pela oportunidade de viver isso. Então, mentalmente conversa com você mesmo, mentalmente se acolhe como você costuma acolher as pessoas à sua volta, como eu tenho certeza que você costuma acolher os seus amigos, as pessoas que você ama. Tá tudo bem as coisas terem acontecido dessa forma. Eu aceito a minha história, eu aceito quem eu sou, eu aceito essa situação porque eu sei que isso é para o meu bem. Mesmo que eu não entenda agora, eu tenho plena convicção que isso é para o meu bem, porque de fato é, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem.